Entre, sente-se à mesa e faça parte desta tertúlia com Pedro Dias e o jornalista Vítor Lopes. O podcast Convocados à Mesa está no ar. Boa noite a todos. Jantaram bem? Está tudo bem? Bem-vindos ao terceiro Convocados à Mesa. Espero que tenham jantado bem, espero que gostem desta conversa. O objetivo desta conversa é termos lá está, não é uma entrevista, é uma conversa bem disposta e é esse mesmo o objetivo deste certame. Espero que gostem, espero que passem uma boa noite e quem nos ouvir em podcast, espero que também desfrutem da próxima hora. Eu pensei em várias formas de apresentar o convidado de hoje, mas eu se começasse a ler o currículo dele, daqui a 3 horas não saímos daqui. Por isso, vou só apresentá-lo, Sr. Secretário de Estado, Pedro Dias. Bem-vindo a Guimarães. Boa noite, obrigado. Deixe-me já perguntar-lhe, começar pelo princípio, que é, um político pode dizer o que pensa e o que quer, ou tem de pensar 2 vezes? Bem, eu não posso dizer que sou político. Exerço funções políticas. Nunca fui político até o dia 5 de Abril, não é? Tomei posse. Mas eu acho que em nenhuma circunstância nós podemos, acho eu, que podemos dizer tudo o que pensamos. Depende do contexto. Já tive diversas experiências, todas elas muito diferentes e, pronto, às vezes também um pouco pela nossa forma de ser e de estar, mas acho que em nenhuma circunstância, mesmo em casa, nem sempre nós podemos dizer tudo o que pensamos. Acho que o equilíbrio é no equilíbrio que estão estas questões. Acho que... E o seu trajeto, de facto, é grande. Até chegar a Secretário de Estado do Desporto, onde é que começa? Onde é que nasce? Quando é que... Eu visitei a semana passada. Eu sou natural de Vila Nova de Gaia, e nasci no bairro onde está o Futebol Clube de Gaia. E tive o prazer de lá estar a semana passada e de explicar a algumas das pessoas que estão atualmente a liderar o clube como é que as coisas se passaram comigo e com a maioria das crianças da minha geração. Eu era uma criança difícil, ao ponto de os meus pais tomarem a decisão de me colocarem num colégio de freiras, muito próximo da minha casa, mas era um colégio porque a minha mãe, apesar de estar em casa, eu era uma criança difícil. E tinha um clube a 50 metros. E isso foi determinante, mas acima de tudo, e esta é uma mensagem que eu quis reforçar, porque esta foi uma oportunidade que eu tive e que as crianças da minha geração tivemos naquele contexto, naquele bairro, que era a possibilidade de, em todo o momento, o clube ter a porta aberta. O clube tinha 3 modalidades, que são as 3 modalidades que tem hoje, ginástica, basquetebol e handball. E eu vinha do colégio, terminava os trabalhos de casa e ia para o clube. Estamos a falar de há mais de 50 anos. Certo. Qual era a importância? Porque hoje em dia nós sabemos a importância do desporto em muitas famílias. Às vezes, hoje em dia, quem tem filhos quer que o filho seja o próximo Ronaldo. Há 50 anos, como é que era vivido o desporto em Vila Nova de Gaia? Não, eu vivia desta forma. Eu tinha as portas abertas, o clube tinha sempre uma bola de basquete e uma bola de handball no piso. E as crianças chegavam e nós jogávamos. Depois, naturalmente, que tínhamos o enquadramento e eu tive a oportunidade, comecei pelo basquete, podia ter começado pelo handball, mas iniciei-me no basquete e éramos, posso dizê-lo, muito felizes, porque fazíamos coisas que gostávamos, eram tudo crianças do mesmo bairro, conhecíamos-nos todos, mas acima de tudo aquilo que era mais importante era que o clube sentia que isso era muito importante para o contexto social onde eles estão inseridos. As portas estavam abertas e nós tínhamos essa possibilidade. Ninguém era excluído. E eu fui um afortunado porque tive essa oportunidade diariamente de poder frequentar o clube todos os dias, e a maioria de nós fazia isto todos os dias, e
E eu não jogava basquete todos os dias. Muitas das vezes ia ao clube e jogava handball, outras vezes ia até ao ginásio da ginástica e ensinavam-me a fazer outras coisas. Porque era a visão das pessoas que lideravam o clube, mas esta foi a realidade e o contexto onde eu cresci. E isso foi muito importante para mim a todos os níveis, mas eu depois, mais tarde, optei por experimentar outras modalidades, mas aquele período até aos meus 12 anos, 13 anos, foi fundamental. Ter tido essa oportunidade, ter estado naquele contexto e ter um clube que me permitiu todas essas vivências. Passando uns anos à frente, depois vai estudar, vai para a universidade, escolhe tudo menos desporto. Sim, eu entrei no curso de Engenharia Têxtil, mas há aqui, e eu gosto de referir isso porque isto é muito importante, foi muito importante para mim. Eu fui para muito longe, na altura não existia IP5, não estamos a falar de há 25, não existia IP5. E eu tinha acabado de terminar de jogar futebol, eu fiz a minha formação depois no Futebol Clube do Porto, habituado a treinar de forma regular, com intensidade e a jogar, e quando vou para a Covilhã, aparentemente isso poderia tudo, em termos de prática desportiva, ser posto em causa. Sim, porque fiz mal o meu trabalho ou de facto durante a formação no Futebol Clube do Porto jogou com jogadores como o Vítor Bahia, por exemplo? Sim, jogadores que são mais ou menos, têm a minha idade, sensivelmente, para perceber o porquê de uns. Só dar nota disso, no nosso ano de júniores havia 3 jogadores que tinham contrato profissional. Desses 3 jogadores, 2 foram internacionais A, os outros não foram. Uns tomaram outras decisões, como foi o meu caso. Qual era a sua posição? Eu era médio centro. Na altura o médio centro era o número 7. Hoje o número 7 é outra coisa, mas na altura o médio centro era o número 7. Não, mas para lhe dizer, quando fui fazer a matrícula, o meu pai fez o percurso A1 até Mialhada, depois Luso, Bussaco, Santa Combadão, Ceia, Gouveia, subir a serra, descer a serra. Pronto, este foi, estamos no ano de 1988, e eu cheguei à Covilhã e encontrei uma universidade jovem, a universidade tinha 3 anos, sensivelmente, como universidade, já tinha instalada como instituto universitário há alguns anos, mas 3 anos de universidade, e encontrei um ambiente muito diferente do ambiente a que eu estava habituado, que era um bairro muito maior, que era a cidade. Foi assim que eu fui acolhido na Covilhã em 1988. Eu e os meus colegas. Passados uns dias, estava a jogar num clube, que por acaso o campo desse clube onde eu joguei, em Unhais da Serra, no ano de 88-89, hoje tem implantado um dos hotéis mais bonitos que nós temos no nosso país, que é o H2O. O H2O Hotel está implantado exatamente nas Termas de Unhais, onde estava o campo de futebol, onde eu em 88-89 tive a oportunidade de jogar. Porquê é que eu fui jogar para Unhais da Serra? Além de, entre outras coisas, meus amigos, o padrinho do meu filho é natural de Unhais da Serra, mas nós só fomos jogar para Unhais da Serra, eu e vários colegas da universidade, porque queríamos continuar ativos na prática desportiva. Vários alunos da universidade estavam lá, porque nós queríamos estar muito bem preparados para jogar os campeonatos nacionais universitários. E a universidade não tinha instalações desportivas, e então nós jogávamos nos clubes. É aí que se inicia, e era aí também que eu queria chegar, é aí que se inicia também a sua vertente de dirigente, em que se associa também ao desporto universitário? É uma história muito interessante. Eu nunca fui dirigente associativo na associação académica. Isto acho que é um aspecto que é importante destacar. Todos colaborávamos nas atividades, mas nunca fui dirigente associativo. E
tive sempre muito gosto por ajudar na gestão da organização e quando cheguei, logo no primeiro ano, criamos equipa no nosso curso, participámos nos torneios todos, pronto, éramos bastante ativos, tínhamos um grupo de pessoas de grande amizade, mas que, acima de tudo, gostávamos de nos divertir, mas de uma forma responsável. Ajudamos a fundar uma tuna, fui membro fundador da primeira tuna universitária na Universidade da Beira Interior, que chamamos de orquestra, porque aquilo era mais uma orquestra académica, mas tudo isto porque o ambiente e a cidade assim o propiciou, ou seja, eu saio do bairro e vou para um bairro maior, que é uma cidade que hoje é uma cidade pujante, que a universidade ajudou a crescer, mas o desporto sempre fez parte. E eu recordo-me que logo no primeiro ano, 89, final de 89, início dos anos 90, o presidente da Associação Académica, o João Canavilhas, viu um grupo da malta do futebol, como eles chamavam lá na universidade, a malta do futebol. Estávamos no bar e disse-me: precisava falar contigo. Temos aí uma reunião, estamos a fundar uma federação, as associações académicas, que há aí um problema com o FPDU, e vai haver uma reunião em Braga e eu precisava que tu fosses representar a Associação Académica nessa reunião. E ele se calhar escolheu-me porque eu tinha carro, ou seja, eu andava com o carro do meu pai. Pois, porque eu ia perguntar como é que se lembraram de si. Não, eu andava com o carro do meu pai naquela altura. Se calhar, isso pode ter sido, nunca lhe perguntei, mas eu tenho que lhe perguntar isso. Ou seja, ele disse: vai haver uma reunião em Braga sobre desporto universitário, estamos a tentar criar uma federação. Pagaram a gasolina? É provável. Se não pagaram, eu depois já conto um pouco mais à frente, que depois tem aqui algumas histórias engraçadas. Mas, então, eu lá fui à reunião em Braga, e essa reunião foi uma reunião da Comissão Instaladora. Está aqui uma pessoa que conhece muito bem eu estou a olhar para ele, para o professor José Pedro Sarmento, que foi uma das pessoas que depois, um pouco mais tarde, eu tive que contactar nesse processo de criação da Federação de Desporto Universitário, que eu fui reunir com ele, com o José Miguel Mesquita Lucas, que era o tesoureiro da FADU, da Comissão Instaladora, e o Rui Fonseca. Fui a essa reunião e até hoje no desporto universitário, porque naturalmente fiz parte da Comissão Instaladora, depois fiz parte da primeira direção. Nós estamos habituados a um país em que nos clubes mais locais sobrevivem muitas vezes por causa da carolice dos dirigentes. Hoje em dia, na altura, também era vossa carolice tentar uma coisa organizada? Eu no desporto até 2011, no desporto, na parte associativa, Federação de Desporto Universitário, organizações internacionais, toda a minha atividade foi feita pro bono, sempre. Até 2011. Com exceção da minha atividade profissional, que era na Universidade da Beira Interior e depois na Universidade do Minho. Por isso, toda essa atividade foi feita dessa forma, porque era assim. Apenas em 2011 comecei... E porquê? Porque era assim, porque eu gostava. Eu, apesar de ser funcionário público, eu não me recordo de 1995 até 2011 de trabalhar menos de 10, 12 horas por dia. Porque era assim, porque eu gostava que fosse assim, porque eu me sentia bem assim. Não era pelo facto de eu ser funcionário público, eu gostava e fui assim educado. Eu tive o privilégio de trabalhar com uma pessoa que a maioria de vocês conhece, o Fernando Parente, que é natural da Covilhã, e ele, no mesmo ano, eu vou de Vila Nova de Gaia para a Covilhã e ele vem da Covilhã para o Porto estudar. Fizemos um percurso inverso. Mas jogamos os dois no Unhais da Serra, no mesmo ano. Por isso ele vinha ao fim de semana também para jogar. E eu trabalhei com o Fernando Parente desde 1991, basicamente. Até 97
nas mesmas organizações, em termos associativos, na FADU, no desporto universitário, e a partir de 98 profissionalmente, que ele era o meu diretor, e tive essa felicidade porque foi muito importante, porque nós, as pessoas com quem trabalhamos, ajudam-nos a crescer, e o Parente foi uma dessas pessoas. E as pessoas à sua volta, a sua família, as pessoas mais próximas, conseguem perceber essa carolice de depois de um dia de trabalho dedicar tanto tempo ao desporto? Se não tivessem, seria impossível. Pronto, a minha esposa, nós conhecemos em 1990 e eu acho que nunca disse isto publicamente, mas e é a primeira vez que tenho a minha família num evento onde eu estou, mas quando ela me conheceu, eu já estava na FADU. Eu fazia semanalmente, da Covilhã para Lisboa, ou para qualquer ponto do país, viagens semanais. Não era fácil. Nós conhecemos as acessibilidades de hoje, são muito diferentes. O país está diferente a esse nível, muito diferente. Muitas das vezes, com o Ford Fiesta dela. Muitas das vezes. Fez milhares de quilómetros ao serviço do desporto universitário. Mas não começou a namorar com ela porque ela tinha carro? Não, porque na altura, quando nos conhecemos, eu também tinha carro. Mas depois os carros não ficaram lá os dois, não é? Não havia necessidade de termos lá os dois carros, mas é verdade. E o Bruno Almeida fez muitas dessas viagens comigo, nesses carros, não é? No carro, no Ford Fiesta da Lúcia, e lá íamos nós. E quando é que deixou de ser traquina? Foi ainda no período de escola ou ainda não deixou de ser? Não, acho que nós vamos crescendo, vamos amadurecendo. Eu acho que me fez muito bem. Aquele período no Colégio Nossa Senhora da Bonança foi muito importante, por todos os motivos, mas acima de tudo porque me deu a oportunidade de, dentro daquilo que era a minha natureza, ter ali um conjunto de regras, de disciplina, em termos daquilo que foi a parte de educação, que foram importantes e que me ajudaram depois no resto do meu percurso. E ao longo do seu percurso, imaginava em 2011 ser convidado para ir para a Federação Portuguesa de Futebol? Não imaginava. Como é que surge o convite? Não tinha nenhum contacto com a Federação Portuguesa de Futebol. O primeiro contacto que eu tive com a Federação Portuguesa de Futebol foi em 98. Organizamos um campeonato mundial universitário em Braga e a Federação Portuguesa de Futebol nomeou uma pessoa para acompanhar o campeonato mundial universitário, porque estava um delegado da FIFA, ou seja, os mundiais universitários tinham uma participação institucional das federações internacionais, então a FPF na altura dava um apoio técnico, a nomeação dos árbitros, e teve um elemento, que foi um dos elementos que teve também um papel muito importante no meu percurso, que foi nomeado pelo Presidente da Federação na altura. A fusão do futsal em Portugal, das três federações na Federação de Futebol, tinha-se dado há um ano, em 97, e em 98 dá-se o Mundial Universitário e a Federação de Futebol nomeia o João Rocha, o engenheiro João Rocha, para acompanhar o Mundial Universitário. E esse é o meu primeiro contacto com a Federação Portuguesa de Futebol, através do João Rocha, que umas semanas depois de terminar o Mundial Universitário, que foi um evento de grande dimensão, eu penso que terá sido dos primeiros eventos com transmissão televisiva da Sport TV em direto em Portugal, que coincidiu. O evento correu tão bem que o João Rocha, na altura, era o coordenador nacional na Federação do futsal, convidou-me a mim e a outras pessoas que tinham estado na organização desse Campeonato Mundial Universitário, da Universidade do Minho, para ajudar a Federação Portuguesa de Futebol na organização da qualificação que eles organizaram na Figueira da Foz, passado umas semanas, em que a seleção portuguesa se qualificou pela primeira vez para um campeonato da Europa de futsal,
nessa qualificação na Figueira da Foz, em 99, e onde eu tive uma das experiências muito interessantes também, que depois dessa qualificação, eu e 2 colegas, o Adolfo Vidal e o Jorge Brás, este último vocês devem conhecer pelo nome, decidimos ir num Saxo, acho que foi num Saxo, não tenho certeza se foi num Saxo ou num Clio, para Granada durante uma semana assistir ao Campeonato da Europa. A sua vida está ligada aos carros. Também. Nós gostávamos muito em grupo, mas isto era uma coisa que fazíamos muito regularmente. Quer quando estávamos na direção da FADU, quer aproveitávamos as viagens para conversar. Muito. E durante essas conversas, normalmente, nós tínhamos ideias e trocávamos opiniões, mas tínhamos ideias muito interessantes, e isso aconteceu. Imagina uma viagem de Braga até Granada, 11, 12 horas, 3 pessoas dentro de um carro, e como nós não nos conseguíamos fazer a viagem calados, falávamos muitas coisas, mas eram momentos... Surgiam ideias daí? Muitas ideias. Que foram depois implementadas? Sim, muitas ideias, muitas delas implementadas. Eu recordo, o professor Dimas Pinto está aqui, eu recordo-me que nós fizemos uma pós-graduação há muitos anos, o Gabriel Oliveira também estava nessa viagem, íamos para a Universidade Autónoma de Barcelona, fomos lá fazer alguns cursos, 2 ou 3 cursos, e eu recordo-me, nunca mais me esqueci dessa viagem, porque no regresso de Barcelona estávamos a chegar à fronteira e a conversa estava muito acesa por causa do desporto na escola. Não era o desporto escolar, o desporto na escola. Estava acesa e eu recordo-me que o professor Dimas Pinto me dizia: calma, não vão por aí. Já estávamos a conversar e a discutir o tema há algumas horas. Calma, não vão por aí. Então, nós achávamos, estamos a falar, isto foi há cerca de 30 anos, mais ou menos, talvez menos um bocadinho, mas, e então porquê? Então lá conversávamos e alinhávamos ali os pontos de vista. Pronto, aproveitávamos isto porque acho que era uma forma não só de nós aproveitarmos o tempo, mas naturalmente nós não tínhamos naquela altura nem telefones, nem iPods, nem AirPods na altura, era o tempo do pager, quem tinha um pager, um bip, que mandava umas mensagens, era diferente. E em que carro é que estava quando pensou em ir para a Federação de... Essa viagem acho que a fizemos num carro que ficou famoso no país, que era o denominado queijo suíço, que era um carro da Universidade do Minho, um Toyota, que nós chamámos o queijo suíço porque tinha sido um carro que tinha sido comprado pela Universidade do Minho num leilão, e tinha matrícula suíça. Nós depois a Universidade legalizou o carro e eu penso que fizemos essa viagem para Barcelona nesse carro. Vive em Gaia, Covilhã, e depois, quando é que tem de mudar outra vez de cidade? Gaia, Covilhã, depois vou morar para Braga, em 1998, quando vou trabalhar para a Universidade do Minho. E com Guimarães aqui tão perto? Não, Braga, já lá chego. Vou morar para Braga apenas, sensivelmente, um ano, porque eu caso em 1999, a ver se eu não falho isto, faço 25 anos de casado este ano. Em 99 casei... Sabe a marca do carro e não sabe a marca... 21 de agosto. Casei em 99, então em 99 volto a morar em Vila Nova de Gaia. Fazia o percurso de Gaia-Braga diariamente, e a partir de 2001, mais ou menos, quando inauguramos o pavilhão da Universidade do Minho em Azurém, eu passei a ficar mais dias em Guimarães do que em Braga. Hein? Já conquistou a sala. 3 dias em Guimarães, 2 dias em Braga, mas foi muito interessante.
que eu recordo-me com muita satisfação de uma conversa quando ia com o parente e o Dr. Armando Osório, que era o administrador do Serviço de Ação Social na altura, quando íamos de Braga para Guimarães. Então, vais passar a ficar lá metade dos dias da semana, depois, quando for necessário, vamos alternando e tal. E o Dr. Armando Osório dizia-me com a sua sabedoria: nunca te esqueças disto, a Universidade do Minho é a instituição que consegue assegurar um bom relacionamento entre estas duas cidades, a todos os níveis. Por isso, vamos aproveitar isto agora que vamos ter também instalações desportivas para reforçar essa capacidade que temos de fazer. E na realidade, eu experienciei isso. Eu vivi em Braga, trabalhava em Guimarães durante alguns anos e não tive nenhuma dificuldade, pelo contrário, em participar num conjunto de iniciativas que agregavam valor à universidade e à região. Sim, porque nós estamos habituados às vezes a olhar para o desporto como criador de rivalidades, mas o desporto também consegue agregar e unir muitas vezes. Com certeza, consegue muito, e eu notei de uma forma muito vincada em Guimarães que essa era uma realidade evidente, e a Universidade do Minho é uma instituição que era respeitada e que conseguiu fazer. Eu recordo-me, eu conheci o Amadeu há muitos anos nessas funções, e a nossa interação começou exatamente por aí, a nível institucional, com a Tempo Livre e com o município, mas também com o Vitória, com o Chico Handball, com um conjunto de coletividades com quem a Universidade interagia, e institucionalmente nós tínhamos essa visão, ou seja, as pessoas que estavam no desporto, mas também o nível estratégico da Universidade do Minho partilhava da mesma visão, ou seja, era importante para a Universidade do Minho ter esses laços de cooperação e essa relação. E custou-lhe deixar essa vida e dar o passo seguinte? Chegou depois a ir viver para Lisboa, de tudo? Sim, quer dizer, eu não posso dizer que deixei, que fui viver para Lisboa. Eu tinha uma mala de carro grande, a família ficou em Braga, porque o desafio, teoricamente, era para 4 anos. Estamos a falar de um mundo novo para nós, especialmente para mim e para a minha mulher. O André nasceu em 2009 e ele ainda não tinha 2 anos. A Carolina tinha 7 anos, para eles era um pouco mais... Na altura ele não percebia tão bem, a Carolina percebeu que o pai ia estar mais afastado, mas para nós não sabíamos se isto eram 4 anos, se era um mês. Então a decisão foi, não vamos alterar, nossa base de apoio é aqui, temos a família aqui e não vamos alterar nada. Pronto, e passaram 13 anos. Porque esteve na Federação Portuguesa de Futebol, é elogiado por todo o trabalho que fez, acima de tudo, no futsal. Como é que, e hoje em dia nós temos os resultados que temos no futsal, 2 vezes campeões europeus, campeões mundiais, para além de termos mais praticantes na modalidade. Qual foi o seu trabalho? O que é que teve de fazer para que isso aconteça? Porque o seu nome é sempre falado quando se fala em futsal em Portugal. Isto é uma das nossas características, temos que arranjar sempre um responsável, para o bem e para o mal. É uma característica nossa. Pronto, eu acho que é muito injusto. Eu vou-lhe explicar porquê. Em qualquer organização, estamos a falar de desporto, podíamos falar de outra coisa qualquer, podíamos falar do país, podíamos falar de uma empresa. Nós sabemos, temos todos consciência, a maior parte das pessoas aqui trabalha ou teve experiências ou vivências idênticas à minha. As lideranças são fundamentais. E quando o nível estratégico das organizações está
focado, ou seja, tenho um foco naquilo que é a missão da organização, as coisas vão acontecer. Elas vão acontecer. Seja mais difícil, seja menos difícil, pronto. Eu penso que o Presidente Fernando Gomes já esteve aqui e seguramente que tocou no tema quando chegou à Federação. A Federação precisou de se adaptar àquilo que era uma visão que a nova equipa de gestão trazia. E a liderança do Fernando Gomes, eu destaco isso porque isto é fundamental. Eu tive o mesmo privilégio quando cheguei à Universidade do Minho, liderada por Sérgio Machado Santos. Tive reitores excepcionais na Universidade do Minho, além do Sérgio Machado Santos, que todos eles tinham esta característica, ou a maioria. A visão deles estava coincidente, ou seja, eles estrategicamente achavam que o desporto era importante para a instituição, que estava alinhado com a missão, e então dotaram as suas equipas de meios e recursos para que pudessem fazer acontecer. E na Federação Portuguesa de Futebol foi isso que aconteceu. Eu fui o afortunado, não estava no bar e tinha carro, como o João Canavilhas, quando me pediu para vir à reunião em Braga, estava sentado em frente ao parente, ou seja, estávamos no mesmo gabinete, e ele disse-me: o teu telefone vai tocar. Ele já sabia de alguma coisa que eu não sabia, que o meu telefone ia tocar, e eu não fazia ideia para o que era. O meu telefone toca, e do outro lado está uma pessoa que alguns de vocês conhecem, que era o diretor-geral da Liga, o Tiago Craveiro, que me disse: tenho uma pessoa que queria falar contigo, estás disponível para conversar com ele, o assunto é este. E eu fiquei assim um bocado, disse, pá, isto está a acontecer. Eu estava na véspera de fazer uma viagem para o Brasil, que ia com uns coreanos, estava a fazer uma assessoria por causa de uma candidatura para a organização de umas universidades, e eu ia fazer uma viagem para o Brasil no dia a seguir, com os coreanos, e disse: pá, preciso de uma semana, que eu vou estar fora, tenho que... Pronto, e foi-me dada uma semana. Recordo-me que estava no aeroporto, em Brasília, já no regresso, quando toca o telefone, tinha expirado já... Lembra-se bem dessa semana? Lembro-me bem dessa semana. No regresso, fui conhecer e falar com o Fernando Gomes. Pronto, e acontece daquelas coisas que nós agora, olhando para trás, percebemos que há uma química, há uma partilha. Eu transmiti-lhe aquilo que eu achava que poderia ajudar naquilo que eram as intenções dele, escolher uma pessoa para aquela área, e ele na altura escolheu uma pessoa para o futsal, ou seja, para vocês terem a noção, eu acho que o futsal, até o Fernando Gomes chegar à Federação Portuguesa de Futebol, dificilmente nós tínhamos o Presidente da Federação, pelo menos daquilo que foi do meu conhecimento, a falar publicamente da modalidade. E o Fernando Gomes, depois de toda aquela preparação que houve em termos de construção do programa, de discussão com os elementos que iriam constituir a sua equipa, cada um deu naturalmente os seus contributos. Ele faz questão de, na apresentação pública, dizer que o objetivo da equipa que ele ia liderar era que num prazo de 5 anos, até 2015, transformasse o futsal na modalidade coletiva de pavilhão mais praticada no país, que não era, na altura, seria talvez a 4ª, por aí. Além disso, disse que iria apresentar um plano de desenvolvimento para a modalidade. Pronto. E este é o nível de compromisso que nós... Colar o Pedro Dias a isto, acho que é normal, porque eu era um membro da direção que tinha essa responsabilidade. Eu recordo-me que a primeira coisa que fiz, ou seja, depois de estar definido aquilo que eram as áreas de intervenção, eu tinha um plano para preparar, foi rodear-me de uma equipa de profissionais que me ajudassem
a construir o plano. O Dimas Pinto, o Fernando Parente e o Charro foram as pessoas que escolhi para, conjuntamente com a Federação, com as equipas da Federação, a direção da Federação e, posteriormente, depois os diversos stakeholders, ir construindo um plano, mas naturalmente que nós precisamos, e esta foi a principal transformação que se deu na Federação Portuguesa de Futebol com a liderança de Fernando Gomes, foi tentar sempre escolher os melhores profissionais, ou seja, não falhar no recrutamento. Portanto, esse é no meu ponto de vista, uma das chaves que o Fernando Gomes e o Tiago Craveiro, como Presidente e Diretor-Geral, têm essa referência que têm que a fazer porque não falhavam no recrutamento, ou seja, tinham essa capacidade e isso valorizam muito a organização. E deixe-me abrir um parêntese, porque o Fernando Gomes foi o último convidado deste espaço, numa conversa, e convido toda a gente, se não ouviu, que vá ouvir, uma conversa conduzida pelo Abel Sousa, muito bem conduzida também, e que foi uma conversa brilhante. E nessa conversa, o Fernando Gomes, vou ter de insistir, elogiou-o imenso. Aliás, quando se dá as notícias de que era escolhido por este governo para secretário de Estado do Desporto, as notícias eram todas positivas. Tinha currículo na área. O que é que o seu currículo ajudou a ter essa capacidade de liderança? Porque era liderado por Fernando Gomes na Federação Portuguesa de Futebol, mas considera-se líder ou um soldado que cumpre ordens? Não, eu iria fazer aí uma correção, que eu acho que nem todas as notícias eram positivas. Eu vi algumas pessoas que estavam expectantes. Ou seja, é normal. Por não vir do espectro político? Eu ficaria muito preocupado se fôssemos todos concordar. Ou seja, é natural. Somos pessoas, as pessoas são diferentes. Eu tenho a certeza que todos os meus antecessores fizeram o melhor que podiam e sabiam para que as coisas corressem bem. Eu acho que não há ninguém que chegue a uma posição como membro do governo, com uma tutela, que queira fazer as coisas mal. Mas ficou surpreendido com este outro convite? Fiquei surpreendido. Eu vou fazer aqui uma inconfidência. Eu acho que a pessoa que fez a primeira abordagem estava consciente, naturalmente, que me conhecia muito bem, mas eu acho que já há algum tempo que havia alguns nomes onde o meu nome estava inserido, mas isso é normal acontecer na política. Mas a questão essencial aqui tinha a ver com as questões de liderança, eu não quero fugir a ela. Mas foi para um sítio melhor até, por isso esqueça a minha pergunta. Não, nós temos ao longo da nossa vida, temos tido sempre oportunidades, há coisas que nos vão acontecendo e eu tive algumas delas e eu não me esqueço de uma mensagem de Natal que tive no dia 24 de dezembro de 2023. Tive um amigo que na troca de mensagens que me disse: precisamos de falar, tenho um tema importante para falar contigo pessoalmente, falamos em janeiro. O janeiro passou, o fevereiro passou, o março passou, falamos em abril. E é preciso pensar 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes até ao sim? Quantas vezes é que disse não antes de dizer que sim? Interiormente? A reação, eu vou partilhar. Houve provavelmente algumas pessoas que tiveram, é natural que estas coisas aconteçam, tiveram provavelmente acesso aos nomes que estavam a ser equacionados e eu recebi uma mensagem de uma das pessoas que já referi, que é o João Rocha, uma semana antes de eu ser convidado, que me dizia basicamente: vamos perder o Pedro Dias para o desporto. E ele partilhou a mensagem comigo. E eu
dei-lhe uma resposta redonda, porque não tinha conhecimento de nada. E, por incrível que pareça, no dia em que fui convidado, ele estava no mesmo local onde eu estava. Eu estava em São Pedro do Sul, num evento da Federação, o último evento onde estive, e tive que me sentar ao lado dele e tive que lhe dizer que ele tinha razão. Pronto, há coisas que acontecem que são mesmo assim. É preciso espírito de missão para aceitar um cargo destes? Eu acho que sim, acho que em termos pessoais, pronto, acho que todos têm noção que é exigente. Não vou dizer que a minha função anterior não era exigente, que era muito exigente também, a todos os níveis, mas é diferente. É um nível de exigência diferente, que as pessoas, por esta ou por aquela razão, não têm muito boa imagem daquilo que são o exercício de funções políticas. Ou seja, isto é uma coisa que eu acho que é importante todos nós estarmos conscientes e quem exerce estas funções, tudo fazer para ajudar a transformar e alterar essa opinião. Porque não é bom para o país que as pessoas tenham essas percepções, por isso quem está deste lado com estas funções deve ter essa responsabilidade, tudo fazer para que se consiga alterar essas percepções, porque é importante que as pessoas confiem nas pessoas que estão a tomar decisões. E por isso é que é importante, quando se desempenham cargos públicos, que se domine mais ou menos o assunto de que se está a tratar? Por exemplo, ter currículo no desporto faz sentido para um secretário de Estado do Desporto? Eu acho que é muito importante nós dominarmos as áreas onde estamos a exercer funções e, acima de tudo, onde estamos a tomar decisões que são importantes para o país, que é o caso. Em qualquer das áreas. No desporto não será diferente. Eu não consigo imaginar um Ministro das Finanças que não domina a área. Acho que é muito difícil. Pronto, não tem a ver com a competência da pessoa, mas é fundamental que uma pessoa seja profundo conhecedor das áreas que domina, porque é a tal questão, é uma questão de percepção. Se desse lado as pessoas não olharem e não verem, e não repararem, não virem, não sentirem que estamos a escolher os nossos melhores para exercer as funções da condução do país, isto não vai criar boas sensações a ninguém. Se nós não estamos a escolher os melhores para a educação, para a saúde, para a economia, para o desporto, para qualquer uma das áreas, não vão ficar boas sensações, e eu acho que esse é um dos aspectos que eu já o referi, valorizei muito e acho que foi decisivo nos meus últimos 13 anos profissionalmente, e acho que nesta função, acho que é demasiado importante para que não seja assim. E como é que é um dia normal atualmente? Das 6 à meia-noite. E durante esse período, muitas horas no carro, já sei, não lhe vou perguntar a marca, mas o que é que faz durante muitas reuniões? Sim. Nesta fase, passaram sensivelmente 3 meses, acho que o aspecto que mais tenho valorizado, tenho tido muito pouco tempo, e algumas pessoas, poucas pessoas, mas algumas pessoas aqui na sala sabem disso, precisávamos ter mais tempo para parar e refletir sobre algumas questões, porque não houve um tempo de preparação, de planeamento, que eu acho que era indispensável para preparar uma empreitada destas, mas neste momento, e vamos ter que encontrar esse espaço na nossa agenda, dei prioridade nesta fase muito ao contacto com as instituições, nomeadamente com as federações, conhecer a realidade, porque acho que é muito importante conhecer a realidade daquilo que é o nosso tecido associativo, não só das federações, mas também dos clubes, nomeadamente nos territórios de baixa densidade, onde nós sabemos que
temos muitas dificuldades em termos de oferta de prática desportiva, onde poucas coisas acontecem. E eu tenho alguma dificuldade porque há 35 anos atrás vivi durante 9 anos no interior e nunca senti essa dificuldade. Eu sempre pratiquei desporto. Tive essas oportunidades de forma regular e acho que há aqui algumas coisas que nós podemos fazer de forma diferente para que possamos fazer acontecer. Deixa-me fazer essa comparação, porque lá está, na última conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ele falou de um orçamento para a nova época da Federação Portuguesa de Futebol de 140 milhões, mais ou menos, e o Orçamento de Estado para 2024 do anterior Governo falava em 50 milhões dedicado ao desporto. Era mais fácil organizar coisas na Federação Portuguesa de Futebol ou no Governo? São coisas diferentes. Vamos lá ver. A Federação Portuguesa de Futebol, pela estrutura que foi consolidando ao longo dos anos, o Presidente falou no orçamento que triplicou. Mas a Federação, ao longo desses anos, e eu estava na direção, conheço com profundidade aquilo que foi feito, canalizou a maioria desses recursos para qualificação, formação, desenvolvimento e investigação. No meu ponto de vista, essas foram as prioridades que permitiram transformar ao longo desta década aquilo que fazia a Federação e os seus sócios e tentar influenciar de forma positiva a célula base do desenvolvimento desportivo, que são os clubes, e conseguir fazer chegar alguns recursos e ter programas de intervenção de qualificação que estejam na célula base do desenvolvimento desportivo, que são os clubes. No meu ponto de vista, se eu chegar ao final do meu mandato e conseguir implementar, com a ajuda naturalmente de todos os parceiros, programas que visem essencialmente isso, qualificar e ajudar os clubes a qualificar aquilo que é a sua intervenção social, nomeadamente nas etapas iniciais de formação desportiva, se conseguir isso, penso que já é um contributo e um legado importante que se deixa à nossa sociedade. Porque estamos num período muito difícil para o desporto. Estão os Jogos Olímpicos aí, acabou o europeu, então os Jogos Olímpicos vão entrar naturalmente na grelha, e nós sabemos que o único tema, provavelmente, que nós vamos ouvir a falar nas próximas semanas são as medalhas. Pois, era aí que eu queria chegar, porque, e aproveitando porque vi que o Rui Bragança também está aqui o nosso vimaranense do Taekwondo, e melhor que ninguém, se calhar, ele saberá como é que um atleta consegue ter apoio e consegue ir a Jogos Olímpicos. Qual é o papel do Estado português? Porque de repente parece que o desporto português, apesar de sermos um país pequeno em que temos o futebol que está na berra, mas depois parece que vamos à boleia de fenómenos que, contra toda a maré, conseguem ser superiores na sua modalidade. Como é que o Estado português pode fazer com que haja mais Ruis Braganças, mais atletas em diversas modalidades a destacarem-se? O Rui é um excepcional exemplo daquilo que pode ser. Eu conheci o Rui, eu sou muito suspeito para falar do Rui. Peço desculpa, porque além de ser amigo dele, conheço ele, deveria ter uns 15, 16 anos, e acompanhei, eu vou ter que abrir um parênteses, porque acho que é importante para aquilo que nós estamos a falar. O Rui é um exemplo vivo
de coisas simples que nós podemos fazer na nossa sociedade que podem permitir aumentar a oferta, criar oportunidades, ou seja, fazer acontecer. O Rui praticava taekwondo num ginásio em Guimarães, que fechou. Ele devia ter uns 15, 16... Onde é que está o Rui? Ele devia ter uns 15, 16 anos. E o treinador dele, o Hugo Serrão, na altura, decidiu ir bater à porta da Universidade do Minho, em Guimarães. E disse, preciso de um espaço para treinar, tem aqui uns miúdos que têm um potencial. E a Universidade do Minho abriu-lhes as portas. Como foi? A Universidade do Minho podia ter sido uma outra coletividade. Se nós estivermos focados naquilo que é o essencial, a Universidade do Minho, naquela altura, tinha essa política, ou seja, via que a sua relação com o desporto era esta. O Rui era, na visão de quem dirigia o Departamento de Desporto da Universidade do Minho, o Fernando Paredes, tinha 15 anos, era um potencial aluno. E é assim que nós temos que olhar para isto. O Rui tinha 15 anos, treinava com um treinador que era professor de Educação Física, agora é dentista também, não é? Professor de Educação dentista, e tinha um grupo de miúdos de elevadíssimo potencial. Todos eles foram... O Rui Bragança foi vice-campeão do mundo com 20 anos? Com 19 anos. Vice-campeão do mundo absoluto. Num país que não tem cursos de formação de treinadores de taekwondo, à data, provavelmente não tinha clubes com formação de base na modalidade. Num país em que não tinha um centro de treino de alto rendimento para a modalidade. Como é que isso se muda? Tem de aparecer atletas... Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, tive uma discussão, uma conversa acalorada com os meus colegas, entre eles o Bruno Almeida, que também estava na Universidade do Minho, na altura. O Centro de Alto Rendimento de Taekwondo, que está em Vila Nova de Gaia, a minha terra natal, foi localizado em Vila Nova de Gaia quando a Seleção Nacional absoluta, masculina e feminina, do Taekwondo, residia, estudava e trabalhava em Braga. Estamos a falar de uma decisão de localizar um centro de alto rendimento, ou seja, ele não existia, ou seja, nós vamos colocá-lo. Coisas simples que, provavelmente, naquela altura, condicionaram o Pedro Póvoa, o Rui Bragança e outros atletas, provavelmente, de ter um espaço de excelência para treinar, crescer. Eles continuaram a treinar, mas continuaram a treinar com várias condicionantes, ao ponto de a Universidade do Minho ter tomado a decisão de entregar a chave das instalações ao treinador dele, para às 6 da manhã, ele entrar nas instalações, ir treinar, para às 8 horas estar nas aulas do curso de Medicina. Mas isso foi feito e aconteceu. Tudo tranquilo até aí. Agora, provavelmente havia condições para podermos fazer isto de forma diferente. Bastava termos tomado a decisão de colocar o centro de alto rendimento no sítio certo. É o tipo de coisas que eu acho que, do nosso lado, carece de mais planeamento. O contexto, eu não vou tomar nenhuma responsabilidade a quem tomou a decisão, porque seguramente foram decisões ponderadas, mas olhando para aquilo que é a nossa realidade, um país que tem parcos recursos, e o contexto que, naquele momento, a Seleção Nacional Absoluta, os treinadores nacionais, os selecionadores, o polo era ali, naquela região. Por isso, a tomada de decisão, no meu ponto de vista, deveria ter sido. E isso teria ajudado, seguramente, a modalidade a crescer, potenciar, desenvolver, apesar de, como disse, tivemos o Rui, vice-campeão do mundo aos 19 anos, e já passaram alguns anos e continuamos a ter algumas das debilidades que eu referi na modalidade. Por isso, se nós fizermos as coisas de forma diferente, e esse pode ser um dos contributos que
em articulação com os clubes e com as autarquias, que são os dois pilares, adicionamos o terceiro, que são as famílias, atualmente, que sustentam o desenvolvimento esportivo do nosso país, uma articulação plena do Estado com clubes, autarquias, suportada com as instituições de utilidade pública desportiva que têm a responsabilidade de desenvolver o desporto no nosso país. Eu penso que nós podemos rentabilizar melhor os parcos, recursos e meios que temos. Agora, não devemos, no meu ponto de vista, continuar a fazer investimentos, a replicar modelos, a investir nas mesmas coisas para termos coisas idênticas de um lado e do outro, com as mesmas pessoas. Quando aquilo que nós precisamos e achamos que devemos fazer é aumentar a oferta, criar oportunidades, termos mais gente a praticar desporto. Não estamos a falar de competição, estamos a falar de pessoas a praticar desporto, qualificar o processo, investir fortemente na formação e qualificação, dotar os clubes de processos que os ajudem a qualificar as etapas iniciais. O investimento, no meu ponto de vista, deve ser exatamente aí na qualificação das etapas iniciais da participação desportiva, onde nós temos que ensinar as crianças muito bem os princípios e fundamentos das modalidades, elas saberem correr, saltar, as coisas que são importantes não só para praticar desporto, mas que os vão ajudar depois, ao longo da vida, a ter uma vida mais feliz. Eu já percebi que ao longo da sua vida já teve muitas conversas calorosas, quentes. Nos últimos tempos tem tido muitas? Sim, isto faz parte. Isto tem que ter algum sal e pimenta, não é? Faz parte. Não podemos... acho que não devemos, isso não é bom em nenhuma área, haver aqui o unanimismo. E no desporto nós sabemos que somos todos, como nós costumamos dizer, entendidos, não é, Bruno? Somos todos entendidos, ou seja, é muito fácil, não só no futebol, que as pessoas às vezes acham que isto só acontece no futebol, que somos entendidos no futebol, mas quando o nosso handball chega a fases finais do Campeonato da Europa e do Mundo de handball, ou chega aos Jogos Olímpicos, toda a gente é entendida no handball. De repente, pronto, isto é assim, mas é reflexo também de uma coisa que eu acho que é muito importante. As seleções nacionais são, do meu ponto de vista, um dos veículos promotores da prática desportiva de excelência. São, por excelência, nós identificamos-nos com as seleções nacionais. E eu acho que nós devemos valorizar isso muito, cada vez mais, porque são elas que nos ajudam muito a atrair praticantes para as modalidades. Ainda há pouco estava a dizer que agora com a aproximação dos Jogos Olímpicos só se vai falar de medalhas. Nós somos demasiado exigentes connosco mesmos ou temos a mania das grandezas? Eu diria que nós não somos tão exigentes na qualidade do processo. Porque se nós fôssemos dessa exigência, vamos lá ver, colocar as coisas no ponto certo. Enquanto setores de atividade, o nosso país lidera no mundo. Está no top 3. Ouro, prata e bronze. Conseguimos identificar alguns. O que nós estamos a fazer no desporto, e eu acho que isto é péssimo para o desporto, ao colocar esse nível de exigência nas medalhas nos Jogos Olímpicos ou num Campeonato do Mundo, é um nível de exigência que nós não fazemos para outros setores de atividade e que se calhar devíamos fazer também. Que isso teria implícito que nós estávamos a ser muito exigentes na construção de processos que nos qualifiquem da base ao topo todas essas atividades. Eu gostaria muito, daqui a 20 anos, não será para mim, eu tenho dito que no plano, apesar de saber que pessoas muito mais habilitadas para falar desses assuntos do que eu, nomeadamente no planeamento estratégico, no meu ponto de vista, para conseguirmos transformar, ajudar ou deixar um legado de transformação no desporto, nós precisamos no mínimo de 3 ciclos olímpicos. 12, mas idealmente, no meu ponto de vista, seriam 16 anos.
para podermos chegar daqui a 16 anos, olhar para trás e perceber, fizemos as coisas bem, fizemos os investimentos certos, temos um tecido associativo que está muito melhor, estamos a formar e a qualificar a formação desportiva, aumentamos de forma significativa a prática desportiva, de uma forma qualificada, e aquilo que vai acontecer daqui a 20 anos, em termos de medalhas, deverá ser reflexo desse processo de qualidade. Ou seja, é um processo, ele está qualificado, como consequência vamos ter resultados desportivos de excelência. Eu acho que era dessa forma que deveríamos ver isto. Eu acho que é injusto para algumas modalidades, apesar de nós termos consciência que, por exemplo, nos 106 atletas que estiveram no programa olímpico durante este ciclo, termos neste momento 6 que estão qualificados, 6 a 8 que estão qualificados como potencial medalhados. O potencial medalhados significa que esses 6 a 8 tiveram em campeonatos da Europa ou em campeonatos do mundo resultados desse nível. E que, em teoria, são os que potencialmente estarão mais próximos. Estamos a falar de 6 a 8. Para terem a noção do que estamos a falar, por exemplo, a Patrícia Mamona, no último ano, estava no segundo nível. Não estava no nível de medalhado. Uma atleta que é vice-campeã olímpica. O Jorge Fonseca, que foi medalha de bronze nos últimos Jogos Olímpicos, estava no segundo nível. Não estava no nível de medalhado. Ou seja, o nível de exigência do processo que o Comitê Olímpico contratualizou com o Estado e com as federações, eu acho que ele é exigente a este nível. Ou seja, há responsabilidade. Eu acho que, e concordo muito com essa responsabilidade, ou seja, a utilização dos recursos públicos para a preparação olímpica é feita de uma forma que está perfeitamente contratualizada e é exigente. Agora, estarmos com algumas modalidades a colocar a fasquia a esse nível, eu acho que é difícil, olhando para aquilo que é a nossa realidade em termos desportivos. Está no início, nos primeiros meses do mandato. Que legado é que gostava de deixar no final do mandato? Eu gostava que os 4 objetivos, em termos de compromissos que estão no programa eleitoral, que pelo menos caminho fizéssemos cumpridos. Não vão estar, que em 4 anos não se vai conseguir baixar a obesidade infantil dos cerca de obesidade e excesso de peso. A ver se não me engano, Susana. Estamos mais ou menos 48 em cada 100 crianças do nosso país estão a esse nível. 48 em cada 100. Estamos a falar de aumentar de forma significativa o investimento público no desporto para aproximar o investimento da média do investimento dos países da União Europeia. Esse é um compromisso. Se nós conseguirmos até ao final do mandato, isso seria fantástico, porque esse é um compromisso que está assumido. Se conseguirmos aproximar a participação feminina, reduzir a diferença que temos neste momento da participação feminina no desporto, seria, e eu penso que estas questões estão no programa, que é para nós termos a capacidade de as medir. E é desta forma que eu acho que nós podemos fazer caminho, é ter metas, e as metas estão definidas. Daqui a 4 anos serão pedidas, e o último, naturalmente, que termos mais pessoas a praticar desporto de forma regular. Tenho conversado com muitas pessoas sobre o Eurobarómetro. Não vou naturalmente falar sobre a concordância e discordância da forma, da metodologia que é utilizada, como recolhe, não é disso que vamos falar. Para nós aquilo que é importante, acho eu, é termos, sempre que há a publicação de um Eurobarómetro, temos o highlight do 78 em cada 100 portugueses dizem que não fazem nada em termos de atividade desportiva. Portanto, isto é dramático.
78 em cada 100, estes são os resultados do último, era 22% que dizia que fazia desporto. 78 em cada 100, por isso. Um objetivo para o país deverá ser, no meu ponto de vista, em 12, 16 anos, alterar todos estes indicadores, destes 4 parâmetros, de forma significativa. Se o conseguirmos fazer, agora, isto não se faz num mandato, não se faz com o compromisso de um partido político, isto é algo que é para ajudar a transformar o país. Se vocês repararam com atenção, o programa de governo aprovado na Assembleia da República no dia 12 de abril tem propostas que foram apresentadas por várias forças políticas nos seus programas eleitorais. E eu gostaria muito que nós conseguíssemos esse consenso relativamente às medidas que vão ser apresentadas até ao final do ano para ajudar a transformar o país nos próximos, pelo menos, 3 ciclos olímpicos. Você disse no início desta conversa que não era um político, mas fala como um. Imaginava há uns anos a exercer atividade política? Não. Quando estava na Covilhã? Eu vou lhe dizer, a minha mulher não vai ficar muito satisfeita, mas lá em casa, no dia 5 de abril, quando eu fui tomar posse, me disseram-me que no fim do mês estás em casa. Mas isto eu digo isto porque aquela semana, desde as eleições até à posse do governo, a percepção que a população tinha e as imagens que nos chegavam era exatamente isso que nos dava essa sensação. E a minha sogra estava apavorada, quer dizer, vai sair do trabalho que está e vai se meter ali. Ou seja, e é exatamente, eu acho que é, para todos nós, acho que é esse o principal contributo que nós devemos, pelo menos quando chegamos aqui, termos a noção que não pode ser essa a percepção que as pessoas têm das pessoas que estão a exercer funções públicas, cargos políticos e que estão a comandar o nosso país. Que conselho é que, se conseguisse falar com o jovem que nasceu em Vila Nova de Gaia, que conselhos é que lhe dava? Não, isso acho que, acima de tudo, acho que o mais importante, olhando para trás, que eu não posso esquecer, primeiro, as raízes foram muito importantes, todas as vivências foram muito importantes e acho que, olhando para trás, a família e os amigos têm sido decisivos neste percurso. Por isso, manter-nos igual a nós próprios, não haver aqui nenhuma alteração e faço questão que assim seja, mas, acima de tudo, ao longo deste percurso, essencialmente, a família tem sido um pilar. O que a família lhe disse? Decisivo. Quando se meteu nisto? Eu tenho tido sempre essa felicidade ao longo dos anos. A minha mulher acompanha-me desde 1990, só casamos em 99, mas namoramos 9 anos. E ela tem sido sempre muito, muito compreensiva e tem colocado sempre à frente de tudo o nós conseguirmos ter aqui este equilíbrio. Ou seja, não seria possível nós termos feito este caminho se ela tivesse optado por fazer, como eu, tentado ter uma carreira de alto rendimento do trabalho, profissionalmente. Não seria possível, as coisas não iriam funcionar. E ela tem sido um pilar imprescindível porque, pronto, tem assumido outras lideranças de alto rendimento, como foi criar os meus 2 filhos, estando sempre presente e dando-me, pronto, esse respaldo para poder fazer eu outras coisas. Arrepende-se de alguma coisa neste trajeto, tirando ter vivido em Braga, mas pronto, mas arrepende-se... Estou a brincar, obviamente. Também vivi lá 4 anos, os piores da minha... Estou a brincar. Arrepende-se de alguma coisa? Não, eu acho que... A seguir não lhe pergunto o que é que dizem os seus olhos, porque isso é outro colega meu que faz essa pergunta. Não, isso aqui não há acho que não deve haver arrependimentos. Devemos olhar com... Eu olho com algum saudosismo alguns momentos, por exemplo,
os momentos que a minha filha está a viver neste momento, que está no ensino superior, está a estudar. Vivi esses momentos com muita intensidade, mas não faria, honestamente, não sei se faria alguma coisa de forma diferente. As coisas têm que acontecer de forma natural e há pessoas que não concordam, mas eu nunca planeei a minha carreira. Nunca planeei, nunca ambicionei um dia ser presidente da FADU, nunca tinha ambicionado ser presidente da FADU, nunca ambicionei ter um cargo internacional na Federação de Desporto Universitário, muito menos na UEFA, na FIFA, depois na Federação Portuguesa de Futebol, nunca fiz esse planeamento. Agora, investi muito em mim, em termos de exigência, para tentar fazer as coisas bem e tentar aprender com os melhores. Muito, sempre muito atento a isso. Para podermos... E o desporto deu-me outras coisas que, essencialmente, acho que todos estamos de acordo. Quando nós atingimos profissionalmente determinados patamares, temos que estar preparados para eles. Eu tinha uma pessoa que, infelizmente, já partiu, que tinha algumas expressões que eram fabulosas. Ele foi diretor-geral do Salazar, no tempo antes do 25 de Abril, e ele dizia muitas vezes: vocês são jovens, mas ou a equipa é forte e aguenta, ou é fraca e rebenta. Por isso, se vocês quiserem arrebentar, é melhor nem aparecerem aqui. Se quiserem ser fortes, então juntem-se a nós. Pronto, acho que é um pouco isso que o Dr. Armando Rocha foi uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer e que, entre muitos outros, foram pessoas com quem aprendi muito. Sei que está estado. Muito obrigado por ter estado cá. Espero que tenham gostado de ter vindo a Guimarães. E fica por aqui esta conversa. Espero que tenham gostado também vocês. Espero que tenham gostado de ouvir. Até uma próxima.